Então, nessa questão 10, houve dúvida aqui de 3 coleguinhas que me mandaram. Foram 3. Então, eu vou mostrar para vocês, para você ver a importância da gente sempre estar lendo e prestando atenção nos enunciados dos problemas de matemática. Então, a gente tem que ler, depois fazer outra leitura, e em seguida a gente está anotando os dados e ver o que é que está se pedindo. Então, vamos prestar atenção aqui, ó. Lucas e Manuel estavam participando de um jogo, esse termo, com disputas de figurinhas. Até aí tudo bem. Lucas começou o jogo com uma certa quantidade e conseguiu ganhar 3 vezes mais figurinhas do que possuía. No final do jogo, ele perdeu a metade do total. Então, é aí que começa a interpretação do problema. Ele perdeu a metade desse total. Então, se ele perdeu a metade e ele ficou com 54, então quer dizer que esse número 54 ele é a metade do número todo que está ali. Que a gente precisa saber qual é primeiro. Então, ó, no final do jogo, perdeu a metade desse total, ficando com 54 unidades. Então, o que é que você iria fazer? Se a metade, uma dessa metade é 54, a outra metade também é 54. Ou você iria somar 54 mais 54, tá? Ou você iria pegar e colocar 54 vezes 2. Certo? Ó, 54 vezes 2, que dá 108. Que foi o total aqui que ele tinha antes de perder a metade. Mas, no início do jogo, ele não tinha isso tudo de cartas. No início do jogo, ele tinha uma certa quantidade, e quando ele foi jogando, ele obteve ele. Quando ele jogou 3 vezes, ele obteve esse resultado. Então, ao final, você iria pegar 108 e dividir por 3, que foi o número total que ele iniciou. Então, ele iniciou com 36 figurinhas, e quando ele jogou mais 3 vezes, ele obteve um número de 108 cartinhas. Só que ao final do jogo, ele perdeu a metade delas, ficando com 54. Então, se uma metade é 54, a outra metade também será 54. Entendeu esse processo aqui qual é? Então, você tem que prestar bastante atenção, tem que ir com calma. Não é simplesmente pegar esses 2 números que tem aqui. Ele aqui fala da metade, que ele perdeu. Então, aqui você tem que prestar atenção na hora da interpretação do problema. Certo, gente? Ele começou com uma quantidade uma certa quantidade de cartinhas. Então, essa certa quantidade, então, ela é uma interrogação para a gente. Por quê? Porque não tem aí o número certo. Então, se ele... Só um momentinho, gente. Deixa eu ver. Então, esse primeiro momento é uma incógnita. Ninguém sabe qual é o resultado. Ninguém sabe com quanto ele começou, né? Aí, o que acontece? Nesse meio aqui, no final do jogo, ele no final, perdeu a metade do total. Onde o total era 54. Então, se eu tenho 54 e eu sei que é a metade do número, então 54 mais 54, que dá 108, né? Então, 54 é a metade do número que ele tinha ganhado, quando ele jogou 3 vezes. Aí, em seguida, quando ele vem no final do jogo, pergunta com quanto ele começou. Então, se ele, antes de perder a metade, ele tinha 108, então quer saber qual foi o resultado, com quantas figurinhas ele começou.
Então, foi desse número aqui que você iria pegar aqui, ó, dividir por 3, que deu o número 36, tá, gente? Em seguida, deixa eu só tirar aqui a anotação. Em seguida, e apagar isso aqui. Ai, cadê? Agora não vai. Deixa eu só pegar aqui, gente, se anotar e apagar. Isto. Tá? Então, a resposta são 36 figurinhas. Na 11ª questão, ó, outra incógnita aqui, ó. Outra interrogação, quer saber que número é esse, tá? Então, a escola que a Adriana estuda realizou uma campanha para arrecadação de brinquedos para doação. Observe a tabela a seguir com as quantidades de brinquedos arrecadados nas 2 primeiras semanas. Então, na primeira semana, deu 597 brinquedos. Na segunda, eles não mostraram o número, mas tem o total da primeira e da segunda. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Se eu tenho 597, mas esse número aqui, que ele está invisível, deu 945, nós vimos que aqui seria uma soma, uma adição. Então, nós vamos fazer o quê? A operação inversa. Nós vamos fazer a subtração. Lembrando, número maior em cima, número menor embaixo, que vai dar o total de 348. Então, 945 menos 597, que dá 348. Então, a resposta é 348 brinquedos. Micael, muito bem. No 12, aqui nós temos 2 continhas para fazer. Mariana pretende comprar um videogame no valor de R$ 1.780. Ela juntou no primeiro mês 495. Então, você veio, ó, falou em juntar, ou seja, você vai somar. Então, ela juntou 495 no primeiro mês e no segundo, R$ 380. Então, primeiro você iria juntar esses 2 números, fazer a soma e saber quanto faltava ainda para ela comprar o videogame. Então, você ia pegar o número total, o valor total do videogame e iria subtrair, tá? Você iria pegar o número total do valor do videogame e ia subtrair pela quantia que Mariana já tem. Ela tem R$ 875, mas o videogame é 1.780. Então, 1.780 menos 875, que dá R$ 905, tá? Então, a resposta, faltam R$ 905. Na 13ª questão, Dona Creuza está costurando camisas para funcionários de uma fábrica. Ela usa em cada camisa 6 botões. Quantos botões serão usados ao todo em 9 camisas? Ou você iria pegar 9 mais 9, mais 9, mais 9, mais 9, mais 9, ou você iria pegar 9 vezes 6, que dá o resultado 54. Letra D. Na 14ª questão, uma indústria produz 9 centenas de CDs por dia. 9 centenas equivale a 900. Durante uma manhã, são produzidas 456 unidades. Portanto, você iria fazer o quê? Quantos CDs deverão ser produzidos no restante do dia? Então, se ao todo são 900 CDs e já foram produzidos 456, você iria subtrair 456 de 900, que dá o resultado de 444, ou seja, deverão ser produzidos 444 CDs.
certo? Não. Mas aqui, já. 104. Na página 305, na página 305, ele está falando aqui que Mariana, ela conseguiu economizar para fazer uma viagem com os amigos no final de semana. Ela trabalhou durante 7 dias. E cada dia ela ganhou R$115, tá? Ela ganhou R$115 por dia. Então, ela trabalhou 7 dias e cada dia ela ganhou 115. 115 no primeiro, 115 no segundo, 115 no terceiro, 115, e assim até o 7º dia. Do salário que ela recebeu desses 7 dias, o total desses 7 dias, ela pagou R$478 para a agência de viagem. Então, queremos saber quanto foi que restou aí para ela estar gastando durante essa viagem. Quanto falta? Quanto foi que sobrou para ela gastar? Primeiramente, ou você iria somar 115, mais 115, mais 115, mais 115, mais 115, mais 115, mais 115, ou você iria colocar 115 vezes 7, que dá 805. E em seguida, como ela tinha R$805 e gastou 478, quer saber com quanto ela ficou? Que ela ficou com 327 para gastar nessa viagem. Certo? Na questão H, resposta, R$327 para Mariana gastar em sua viagem. 16ª questão. Em alguns lugares do país, a água é recolhida de poços cavados no solo. Ela é retirada com a ajuda de um balde amarrado a uma corda. A capacidade de um balde pequeno é de aproximadamente 6 litros de água. Quantos litros de água João conseguirá tirar do poço com 9 baldes? Então, você irá pegar aqui. Deixa eu dar uma. Você iria pegar aqui, ou colocar 9 mais 9 mais 9, 6 vezes aqui o 9 e somar. Ou você iria pegar 9 vezes 6 e multiplicar, que dá o resultado de 54 litros de água. João retirará 54 litros de água. Na 17ª, circula as operações matemáticas que você pode utilizar para responder corretamente a questão anterior. Então, tanto a questão 16 como a questão 15, você pode estar utilizando aqui, no caso, a questão 15, só o primeiro cálculo. Então, você iria, na questão 16, utilizar aqui a adição ou a multiplicação. Ou você iria colocar 9 mais 9 mais 9 mais 9 mais 9 mais 9, ou multiplicar 9 vezes 6. Opa, volta. Toda vez eu puxo e levo direto para outra página. Para a mão. Aqui. Desafio à frente. Lá na página 122, nós estudamos sobre os termos, as relações, as propriedades aí, tanto da adição como da subtração, tá? Então, nós estudamos aí subminuendo, subtraindo, resto. Da adição, nós temos parcela, total. Já no caso da subtração, nós temos minuendo, subtraindo e resto. No caso aqui, ele quer saber qual é o minuendo da subtração, onde o número 468 ele é o subtraído e o resultado, o resto aqui era 264. Então, sabemos que a operação inversa da subtração é a adição.
Então, você iria pegar 264 mais 468, que dá 732, que no caso é o minuendo. Então, o minuendo é 732. 18ª questão. A caixa do vaso sanitário do senhor Carlos quebrou e ficou vazando a mesma quantidade de água durante 3 dias, causando um desperdício total de 135 litros de água. Quantos litros foram desperdiçados por dia? Então, esse número aqui foi o total de 3 dias. Então, você iria pegar esse número e dividir pelos 3 dias, que dá 45. Então, foi 45 litros no primeiro dia, 45 no segundo e 45 no terceiro, que dá 135 litros. Então, foram desperdiçados 45 litros por dia.